vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. Hoje, em clima natalino, como vocês estão podendo ver, com um gato aqui no meu colo, nós vamos falar de um dos jogos mais icônicos da história do Nintendinho, que foi uma evolução absurda do primeiro jogo para o segundo jogo. Eu tô falando do Mega Man 2. Quer saber mais? Então bora! Mega Man 2 é a sequência direta, obviamente, do primeiro jogo, que foi lançado em 1987 e tem vídeo no canal, é só clicar no card aqui em cima. Acontece que, apesar de ter seus problemas, o Mega Man 1 ele foi um jogo que teve um sucesso considerável. E a Capcom, que não é boba nada, resolveu dar uma continuidade pro jogo. Então, ela começou a focar os seus esforços pro Mega Man 2, que foi lançado em 1988. E como o Mega Man 1 teve uma recepção até considerada boa pelos fãs, pela galera que jogou na época, né, ela começou a dar uma liberdade maior pro estúdio, pra galera ter mais criatividade e soltou uma verba maior. Então a gente teve aqui um jogo com mais investimento em relação ao primeiro. O que é normal, né? No que se refere à história, ele é bem simplório mesmo, tá? No começo do jogo aparece uma cutscene que é muito bem feita, por sinal, muito bonita, com os seguintes dizeres, tá? No ano de 2000X, no caso aqui, até onde eu sei, ele quer dizer que saiu um período indefinido entre o ano 2000 e 2099. Então ele fala ali que é um ano indefinido. Se eu estiver falando alguma asneira, vocês me corrigem, mas eu acho que é isso, tá? Pelo que eu joguei no GOG, ele falou que é um ano indefinido aí, que a série Mega Man até costuma usar isso aí pra falar que é um ano ali que não se sabe qual é, sabe? Mas continuando, um super robô chamado Mega Man foi criado. Dr. Light criou o Mega Man para deter os desejos malignos de Dr. Willy. No entanto, após sua derrota, Dr. Willy criou 8 robôs próprios para enfrentar Mega Man. Então basicamente é isso, o enredo do jogo traz o Dr. Willy com agora 8 novos robôs que você tem que enfrentar eles para ganhar o jogo. É bem simples a história, não tem muito TTT não, o negócio aqui é jogabilidade, é diversão, sacou? E os robôs que o Dr. Willy criou são Airman, Bubbleman, Quickman, Hitman, Woodman, Metalman, Flashman e Crashman. E esses robôs são chamados de Robot Masters. Galera, eu tô um pouco meio distante da webcam aqui, é porque tem uma princesa no meu colo aqui que tá desesperada com carinho. E aí eu tô fazendo carinho aqui enquanto eu gravo o vídeo porque eu fiquei com dó. Mas continuando aqui, no que se refere a mecânicas de jogo, o Mega Man traz muitas coisas parecidas com o primeiro jogo, e só que eles aperfeiçoaram, tá ligado? O jogo continua com aquela ideia foda, que eu acho que é sensacional, de você poder escolher livremente qual caminho você quer seguir no jogo, né? Você escolhe qual Robot Master você quer enfrentar primeiro. E isso, cara, com certeza tem uma sequência muito boa ali, que você vai pegando os melhores Robot Masters que tem os pontos fracos um em seguida do outro, mas você pode ter um fator replay gigante que você pode zerar na sequência que você quiser, que você bem entender. Uma que vai facilitar e outras que podem deixar muito mais difícil, que é muito legal. Se você já domina o jogo, você pode tentar ir pela forma mais difícil, e com certeza deve ser bem mais desafiador, assim, pra quem tá jogando pela uma segunda vez, por exemplo. O negócio é porque quando você, assim como no primeiro jogo, quando você derrota o Robot Master, qualquer um deles, você ganha uma arma, você equipa ela, e ela pode ser ou um ponto fraco de um outro Robot Master, ou ela pode ser simplesmente um zero à esquerda. Ela pode não servir pra nada. Então é isso que eu tô dizendo, tipo, pode ser que você vai pegando a sequência de Robot Master, que sempre você vai ganhar a arma que... Tá dando cabeçada no microfone. Sempre vai pegar uma arma que... um ponto fraco de outro chefe. Como eu joguei o jogo sem ler manual, sem ler nada, eu fui só na cara e na coragem, teve uma parada que eu achei foda demais, porque eu chegava no Robot Master, que é sempre, obviamente, depois do final das fases, são os chefes, né? E aí eu ia testando, beleza, começou a luta, eu ia abrindo uma arma... Para de bater a cabeça no microfone, tô deixando o microfone até com pelo aqui. Eu ia abrindo a arma e aí eu ia vendo se aquele chefe era ou não imune, ou se era o ponto fraco dele aquela arma. E isso é sensacional, velho. É muito legal você ir descobrindo
ao decorrer do jogo como que funciona aquela arma e se aquele chefe é ou não. Cara, a sensação de prazer de você descobrir uma arma... Para de cabecear o microfone! Você descobrir uma arma que é um ponto fraco de um chefe é muito... Sério, é prazeroso de um nível muito legal, é bem divertido. Fora que, assim, todos os chefes, eles são muito, mas muito, muito criativos. E todos são bem originais e todos são bem diferentes ali uns dos outros, cada um com as suas peculiaridades. E, cara, é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Sem contar que os caras melhoraram e muito a questão da física do jogo, do salto, do tiro, e fazendo a jogabilidade ficar bem mais fluida e a dificuldade muito mais justa. Não tem... Ou pelo menos eu não lembro de ter muitas plataformas assim que são totalmente apelonas como tinha no primeiro, sabe? O HUD do jogo é simples demais. A única informação que você tem na tela é sua barra de vida e, eventualmente, também a barra de vida dos chefes. Só. Simples e bem feito. E quando você equipa a roupa também, ela aparece uma editora ali de munição daquela arma, né? A arma basicamente muda a roupa do Mega Man ali e, cara, isso é bem legal porque fica visual ali e não tem muita informação na tela, então basicamente é uma coisa simples e que ele te entrega só a informação que você precisa, que é basicamente o seu life, eventualmente o life do chefe, e quando você tá com uma arma sem ser a padrão, ele te dá quanto de munição tá faltando. Você não precisa de mais nada do que isso, tá ligado? E você consegue recarregar sua vida e a munição com itens que você pega no jogo. Quando você aperta pause, você consegue ver o nível das suas armas e trocar entre elas. Fora que além dessa dinâmica toda, os caras ainda colocaram uns itens foda que te ajudam ao longo da sua jornada. Tipo uma plataforma temporária que faz com que você consiga alcançar algumas áreas mais altas, por exemplo. São essenciais, cara. Essas itens que eles colocaram no jogo são muito bons e, assim, te ajudam de uma forma brutal. E são essenciais mesmo pro continuamento do jogo e é bem pensado pra caramba, sabe? Dá uma dinâmica muito legal e diferente pro jogo. Isso sem contar a quantidade gigante de inimigos diferentes, né, que tem no jogo. Fora a verdadeira aula de level design que a Capcom fez nesse jogo, né? É piada, pô. Cada fase aqui tem sua dificuldade, ela tem a sua particularidade, ela tem coisas assim que, tipo, definem muito bem cada fase, sabe? Assim, e todas muito bem construídas e coloridas. Enfim, cara, é um jogo muito caprichado mesmo. Ai, não sei se todas, mas a maioria das fases tem subchefes, assim, que são difíceis ali, você para, você tem que lutar com eles ali. Não são tão difíceis quanto os Robot Masters, mas, assim, te dão um trabalhozinho ali legal e, assim, velho, é muito bem feito, velho. É muito bem feito. É uma aula de level design, assim, primorosa que a Capcom fez. E, bom, a Capcom, essa época, ela brilhava, né, cara? Não tem o que falar. E, assim, velho, foi um jogo que, como é que eu posso dizer, velho? Ele me divertiu de uma forma que eu não lembro de... Tipo assim, eu joguei e eu só pensava o quanto tava divertido. E claro, eu já tinha jogado um, e o 1 foi totalmente o oposto. Foi uma evolução bizarra, assim, sabe? Tipo, o tanto que o oposto era... O 1 era o oposto do 2, porque, tipo, era muito frustrante jogar o 1. E não era tão divertido quanto o 2. E o 2 eu não conseguia parar de falar o quanto eu tava achando tudo tão divertido, cara. Toda hora eu falava, nossa, tá muito divertido. Que isso, velho? Que jogo foda, que não sei o que. Cara, foi uma evolução simplesmente absurda do 1 pro 2, assim. Foi da água pro vinho a parada, tá ligado? Que do caralho esse jogo, é muito bom, mano. Caralho, bicho. Eu tô impressionadíssimo positivamente com esse jogo. Ele é muito melhor que o 1. É muito melhor que o 1. Visualmente falando, o Mega Man 2 é brutal. A gente tá falando do Nintendinho em 1988. Os cenários são todos muito coloridos, são variados, lotados de detalhes em todas as fases. Os sprites do Mega Man, apesar de ficar com uma frequência grande, tá? Ficava flicando com muita frequência e isso em algum momento me deixou um pouco incomodado, mas você acaba acostumando. Os sprites do Mega Man, das armas, da roupa do personagem em si, power-ups, né, dos inimigos, dos chefes, enfim, tudo que se refere a sprite no jogo é extremamente bem construído e caprichado mesmo, sabe? É muito, muito bom, muito bem feito mesmo. Visualmente, assim, graficamente falando,
não tem o que falar um aqui, tá ligado? Extraiu o que podia extrair do Nintendinho naquela época com primor. O doido é que cada fase possui meio que uma identidade visual única, o que meio que reforça a personalidade de cada Robot Master, né? Porque o Robot Master nada mais é do que o fim da fase, né? A fase termina no Robot Master, que são os chefes do jogo. A trilha sonora é outro ponto massa aqui. Assim, se eu for comparar os dois, eu acho... lógico, eu não faço esse tipo de comparação aqui, mas o gráfico, aqui ele se sobressai mais do que a trilha sonora. Mas a trilha sonora e os efeitos sonoros são muito bem feitos, tá? Ela tem uma questão muito legal, que como é um jogo de aventura, de ação, é um jogo, cara, que ele empolga muito. A trilha sonora empolga muito. Muito, muito, muito mesmo. E assim, parece que ela combina muito com a ação frenética do jogo. Tem algumas trilhas sonoras que são bem interessantes aqui, tá? Eu vou falar da Title Screen, que é a tela título do jogo, toca uma música que é bem legal. A Boss Battle, que são as músicas dos chefes, mas a trilha do Dr. Willy's Castle é sacanagem. É a melhor trilha do jogo, assim, com tranquilidade. Eu vou colocar um trecho aí dessas três que eu citei e eu vou dar uma ênfase maior pro terceiro aí, que é maravilhosa, é muito boa, escuta aí. Mega Man 2, ele tem uma dificuldade muito equilibrada e o 1, por exemplo, ele pedia muito mais paciência e tentativa, que provavelmente me gerou um coágulo no cérebro de tão frustrante que foi. E em relação ao 2, eu tô fazendo essa comparação do 1 e do 2 porque realmente foi uma coisa muito bizarra, assim. Eu joguei o 1, cara, eu não gostei nem um pouco. Foi uma experiência bem ruim mesmo. Mas o 2, cara, o 2 foi uma experiência sensacional, velho. Assim, foi muito distoante um do outro. Assim, se eu pudesse colocar uma palavra pra traduzir como foi minha experiência com o 1, seria frustração. O 2 seria diversão. Olha que loucura, é muito diferente do outro. Eu tô fazendo essa comparação toda hora porque realmente foi uma coisa que me deixou impressionado, assim, sabe? Se eu tivesse falado, cara, esse negócio de Mega Man não é pra mim, não, apesar de eu já ter jogado outros, suponhamos que eu fui um cara ali que primeiro contato meu com o Mega Man foi o Mega Man 1, igual eu joguei recentemente. Mas como eu já joguei outros, não considero, tá? Mas finge que eu não tive contato com nenhum jogo da série e só tinha jogado um. Cara, imagina se eu falasse assim, cara, essa série não é pra mim, vou cortar aqui e não vou jogar mais. Eu teria perdido essa experiência sensacional que eu tive com o 2, sabe assim? Então é isso que eu falo, cara. Deem mais oportunidades pra séries de jogos, pras franquias. Se o primeiro jogo não foi bom, não te pegou, pô, dá uma chance pro 2, talvez o 2 seja excelente. A galera fala muito isso do The Witcher, tá ligado? The Witcher 1 a galera não gosta muito não, tem, assim, claro, tem gente que gosta, o 2 também não, mas a galera paga um pau pro 3, que é uma parada desproporcional, sacou? E aqui a gente consegue ver que a Capcom pegou o que não funcionou no 1 e falou, beleza, vamos fazer isso não acontecer no 2, e ela fez com primor, sacou? Foi muito bem feito. Igual eu falo, no 2 não.
No 2, a progressão de dificuldade já é mais gradual, ela é bem dosada, as fases não são punitivas ao extremo, só que ainda tem aquele nível de desafio suficiente que te deixa entretido e engajado, entende? Assim, ele não é uma parada fácil, não é um jogo fácil, não espere jogar um jogo fácil se for jogar o Mega Man 2, mas também não é aquela coisa que você fala, velho, cara, isso aqui não tem graça, porque é extremamente punitivo. É o meio termo ali, tá ligado? Não é nem fraco, nem fácil e nem difícil. E é um jogo ótimo. Assim, na medida. E assim, o que mais importante, com diversão, que é o que importa no final das contas, né? O jogo, ele tem que ser divertido. Assim, os Robot Masters não tem muito segredo, não. Eles têm um padrão de ataque que, se você entender, é basicamente chefe de jogo de jogo de videogame, né? Vamos dizer assim. Se você entender o padrão deles, você vai conseguir pegar o ponto fraco e você vai tirar dano deles. Mas aqui tem um plus. Você consegue, muitas das vezes, ter aquela briga de life, tá ligado? Ele me ataca, eu ataco naquela loucura ali, e aí se seu ataque for mais... dá mais dano do que o dele, você acaba ganhando. Tem como ganhar dessa forma, sim. Isso no 1 também tinha como fazer e eu acho bem legal. Além disso, a possibilidade de poder tentar as fases em qualquer ordem faz com que você pode escolher sua própria rota de progresso, fazendo o desafio mais pessoal e muito mais legal. A boa jogabilidade, aliada com um level design primoroso, faz com que o aprendizado seja constante e recompensador. Muito recompensador. Eu não sei nem explicar, é só jogando pra sentir, cara. Quando você, sem ver nada, você descobre qual é a arma que é o ponto fraco daquele Robot Master. Cara, você descobre como que os itens funcionam. Cara, eu não sei explicar, só sei que é prazeroso. Não me pergunte por quê, mas é muito prazeroso. Mesmo os trechos do jogo que são os mais difíceis, aqueles ali bem críticos ali, você não sente que aquela parada tá sendo extremamente punitiva e uma coisa pra fazer o jogo render. O que acontecia muito no 1, tá ligado? Dificuldade na medida certa e jogabilidade refinada, pra mim, é o que explica o sucesso do Mega Man 2. Nossa, esse chefe aqui ele me travou mais do que o jogo inteiro. Aê, porra! Mano, você tem que ir com a conta do chá, velho, senão você não vai, mano. Você não passa lá. Ó minha vida, ó o poder. Sobre curiosidades, tem duas curiosidades aqui que deixam o jogo ainda mais especial. Na época, a Capcom criou um concurso, apenas no Japão, onde os jogadores podiam enviar seus desenhos e conceitos de robôs para serem os Robot Masters. Olha que legal. Na tradução livre, o concurso chamava Concurso para Personagens-Chefe. O concurso teve várias edições para promover o lançamento de vários jogos do Mega Man, ou seja, começou no 2 e foi perpetuando franquia fora. Além disso, o Mega Man 2 foi um jogo que de fato popularizou a franquia Mega Man no ocidente. Ele realmente foi muito mais famoso e importante do que o primeiro. Em suma, Mega Man 2 é uma evolução praticamente brilhante do primeiro jogo, já que a Capcom trouxe melhoria em absolutamente todos os aspectos. Mega Man 2 me rendeu cerca de 3 horas de pura diversão, e por ter uma dificuldade bem justa, não ser punitivo, uma variedade grande de inimigos, chefes bem criativos, diversificados e originais, uma ótima jogabilidade, uma progressão de dificuldade bem boa, uma trilha sonora legal, uma mecânica de power-up sensacional, um level design incrível e gráficos surpreendentes mesmo para o Nintendinho,
É por essas e outras que ele fica com uma nota 8.1 em 10 e atualmente aparece na 5ª posição no nosso ranking, que agora possui 26 jogos. Sim, nosso ranking agora tem 26 jogos e todos esses jogos que vocês estão vendo aí tem vídeo no canal, tá, galera? Não só do Mega Man 1, todos esses tem vídeo no canal e vem muito mais por aí. Que agora nós estamos no ano de 1988 e tem jogo pra caramba. E a tendência é só aumentar, daí pra frente é só pra trás. Se você, por algum motivo, ainda chegou até aqui nesse vídeo e você não se deu de presente essa oportunidade, essa experiência de jogar o Mega Man 2, por favor, por mim, faça isso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mega Man 2 é excelente, joga aí no emulador, se você tiver Nintendinho, melhor ainda, jogue. Independente de como, joga no Nintendo Switch, aonde você quiser, joga, porque é um jogo muito bom, divertido, como eu já falei 1 milhão de vezes aqui, e faça isso por você, se dê a oportunidade e a chance de jogar um jogo tão bom quanto esse. Fechou, galera? Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, se você achou que valeu a pena, taca aquele like na cara do teu padrinho, deixa o botão de se inscrever aí, cara. A gente tá querendo bater 1.200 inscritos até o final do ano. Eu tô gravando esse vídeo dia 17 de dezembro, a gente tá em clima natalino aqui. Pô, eu queria muito chegar até o final do ano em 1.200 inscritos, que foi a minha meta no começo do ano. A gente começou o ano com 600, e a minha meta era dobrar o número de inscritos e, pô, faltam pouquíssimos. Então, se você puder me ajudar com isso aí, eu ficaria bastante agradecido. Compartilhe esse vídeo para quem gosta ou não de Mega Man. Se você é essa pessoa que detesta Mega Man ou ama Mega Man, compartilha e fala, cara, olha que legal o vídeo, o cara dissecou Mega Man 2 ali e falou mó bem e tal, pô. E, assim, fica à vontade aí pra maratonar os vídeos do canal, tá? A nossa caminhada cronológica através da história dos games, ficaria muito feliz. E tem outras séries no canal, como a série do Game Dev Tycoon, enfim. Outra coisa, uma última coisa antes do vídeo encerrar. Se você gostou do canal e de tudo aqui, cara, no primeiro link da descrição tem o link do nosso Discord. Eu acho que é o primeiro, mas se não for, é só você ler ali que tem, é um dos links da descrição ali. Cara, o Discord do canal é a Taverna do Rogrão. Ainda tá um pouco parado, mas um dia, quem sabe, a gente faz uma comunidade grande que faz esse Discord ser uma verdadeira comunidade de pessoas apaixonadas por videogame que estão se encontrando ali para conversar, para trocar aquela ideia, enfim, para jogar a conversa fora. E é isso, tá? Eu convido você a participar ali e ser um andarilho nessa nossa caminhada cronológica. Senta ali no balcão, pede uma cerveja, troca uma ideia, compartilha ali a sua gameplay, compartilha ali, tem bazar, tem um tanto de coisa no canal do Discord, enfim. Clica lá que você vai gostar, se você usa o Discord, tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Um forte abraço e fui! Dá tchau pessoal lá, ó. Dá tchau! Na casa! Tchau, galera! Amor da minha vida. Fui.